A doutrina e a disciplina de nossa igreja santifica a nossa alma e nos leva para Deus, o Pai, a fim de sermos felizes e abençoados. Este é o título da mensagem. Estimados irmãos, quem quer ser feliz? É abençoado em toda a sua vida. Precisa ter em seu coração muito amor à nossa doutrina e observar com rigor e boa vontade a nossa disciplina. Para ser uma pessoa sábia e temente a Deus, procurem obedecer à vontade soberana do nosso Deus e Pai. Ele fala aos seus corações, dizendo: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A nossa doutrina e a nossa disciplina vieram dos céus para a felicidade e o bem de todos os que puserem em prática. Portanto, todos os que viverem a nossa doutrina e praticarem a nossa disciplina, obedecendo aos conselhos e ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, alcançarão o conhecimento de Deus e a sua sabedoria e entenderão o que é temor do Senhor. O que é justiça e honestidade? Para praticá-las no seu viver, assim vivendo, conservarás a tua alma. Em paz, te livrarás do caminho do mal e de toda a perversidade, aumentando os teus dias na terra. Para gozar de toda a graça de Deus, do Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Irmãos apostólicos, saibam dar valor a esse tesouro que lhes foi dado, que são a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois é a mais perfeita regra do bom viver e de felicidade. A doutrina desta Igreja Apostólica é vida e conduz para a eternidade, trazendo a verdadeira felicidade quando ela é crida, amada e obedecida. Procurem entender que para ser feliz a cada dia deve viver esta doutrina. Portanto, nossa doutrina é um conjunto de princípios que servem de base para a nossa maneira de crer, de viver, de falar e de proceder. Ela veio dos céus e foi Jesus que nos trouxe e deu à igreja, através da Santa Avó Rosa, como um tesouro precioso. E que, sendo vivida e praticada como deve ser, é uma fonte de vida para quem a possui. Ela a desvia dos laços da morte, santifica e purifica a sua alma, fazendo-lhes feliz e bem-aventurado. Entendam que a nossa doutrina
Ensina a amar a Deus, o Pai, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Portanto, devem fazer só o bem e nunca ter em seus corações os maus sentimentos, como o orgulho, a soberba, a raiva, o ciúme, a inveja e entre outros sentimentos que não são de Deus. O verdadeiro Filho de Deus e apostólico fiel, a doutrina da nossa igreja, evita todo o mal e só pratica o que é bom e agradável aos olhos de Deus e dos homens. A disciplina da nossa igreja deve ser obedecida e respeitada, pois veio do céu e de nosso Senhor Jesus, que através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo nos ensina a moral, os bons costumes e como deve viver o apostólico a cada dia, não usando modas extravagantes na maneira de ser, apresentar e de se vestir. Nossas irmãs não devem utilizar vestes agarradas ao corpo, justas, transparentes, saias e vestidos abertos atrás ou degotados. Os vestidos e saias para todas as irmãs a partir de 9 anos devem ser de 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas. As meninas de até 9 anos, cobrindo bem o joelho. Os homens devem ter a honra de se apresentarem como apostólico e filho de Deus. Os cabelos devem ser aparados e não pode e nem devem usar cortes de cabelos imitando modas esquisitas e mundanas. Pois um jovem de nossa igreja deve honrar o seu nome de apostólico. Não deve utilizar calças agarradas ao corpo e as camisas e blusas devem ficar por dentro da calça. Esta ordem é antiga e foi a Santa Avó Rosa quem nos deu em nome de Jesus. Não pode ficar sem camisa e só de shorts, pois deve se apresentar bem diante de todas as pessoas. Não pode ter vícios, nem fazer usos de bebidas alcoólicas, pois precisam preservar sua saúde e a sua santidade. Não imite o mundanismo e sigam os irmãos que se apresentam como os verdadeiros apostólicos. Aconselhamos aos moços que evite as más companhias, os maus ambientes e procurem ser bem apresentáveis, com boas aparências, boas maneiras e boa educação. Não imite os errados, pois estes, se perceberem, estão caminhando para o abismo. E se não se arrependerem, serão infelizes e nunca vencerão na vida, e se arriscarão a perder a vida e a alma. Irmãos apostólicos, homens, irmãos apostólicos, honrem o seu corpo, porque ele é sagrado e deve ser preservado com honra, conforme palavras de São Paulo em Coríntios. Não sabeis o que é santuário, templos, o que o Espírito de Deus habita em vós. Assim também procederam nossa Mãe Maria Santíssima,
Santa Avó Rosa e muitas mulheres e homens santificados e de bem que souberem dar valor ao seu corpo, porque foram criados por Deus para ser verdadeiros exemplos de filhos e filhas dele, honrando-o em todo o seu viver, até o fim das suas vidas aqui na terra. Estimados irmãos, não brinque e nem deem lugar ao pecado. Sejam fiéis, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus aos que lhe obedecem, eles são fiéis e é a vida. Busquem esta vida em Jesus e na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, pois eles querem o vosso bem e a vossa felicidade. O valor das nossas reuniões. Para que alcancemos a perfeição que Deus, o Pai, espera de todos nós, é necessário que cada apostólico seja dedicado à igreja e à santa doutrina e disciplina, que santifica ao viver do Filho de Deus. Porém, é necessário valorizar as reuniões de nossa amada igreja, para que delas, participando com interesses e fé, possamos receber as mensagens e bênçãos dos céus, que nos são transmitidas através dos púlpitos da nossa igreja e dos nossos hinos de louvores e da oportunidade de nós reunires em perfeita convivência e união entre todos os apostólicos. Pois assim é o reino dos céus, onde existe perfeita harmonia entre todos os santos e anjos. Assim sendo, é de bom senso que aprendemos na igreja a viver em perfeita harmonia. Prezados irmãos, deem muito valor às nossas reuniões, para que possam adquirir toda a nobreza da alma e a perfeita santidade. O Santo Irmão Aldo, em seu tempo entre nós, muito recomendou ao povo apostólico que haja em nossas reuniões o interesse pela santificação de sua alma e o esforço em comparecer às mesmas, evitando se distraírem quando estão ouvindo a mensagem, seja elas publicada nos boletins eternos da igreja ou cantadas nas apresentações dos nossos hinos. Procurem, durante todo o transcorrer das nossas reuniões, estarem em sentido de reverência e respeito, sem sair dos seus lugares desnecessariamente, pois Deus e seus santos estão presentes no meio do seu povo, para abençoarem e para receber adoração e louvor de cada apostólico. Infelizmente, nem todos estão dando valor a nossas reuniões, principalmente nas reuniões de oração, nas congregações. Muitos faltam sem motivo justo. Obreiros deixam de cumprir seu ministério, regentes e músicos e coristas deixam de fazer apresentações do coral, e isto com certeza entristece muito a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que pediram tanto a nossa união e a presença em nossas reuniões. Por todos esses motivos,
Estimados irmãos, valorize a Igreja Apostólica, pois ela nasceu do céu e para o céu voltará, com todos os que forem fiéis e aos seus ensinos doutrinários, e que souberem guardar em seus corações tudo quanto aprenderam através desta obra de caridade e fé. Prezados irmãos, está aí então a mensagem maravilhosa, mensagem vinda do céu, como está dito aqui, sobre nossa doutrina e disciplina. Não tem como separar as duas. Doutrina e disciplina, elas caminham junto. E para caminhar juntos, nós temos que obedecer as duas. Sem doutrina não tem como, nem disciplina. E aqui ainda nos fala: quem quer ser feliz? Eu deixo essa reflexão nos corações dos irmãos. Para ser feliz, temos que obedecer, irmão. Obedecer a nossa doutrina e disciplina, para que nos haja paz e felicidade em nossas vidas e representar bem a nossa amada Igreja Apostólica, porque se nós saíssemos fora da disciplina, aí mesmo na rua, e alguém dizer, aquele é lá da Igreja Apostólica, mas como está fora da disciplina? Como que a Igreja Apostólica prega a disciplina se você anda fora da disciplina? Então não tem como, né, irmão? Temos que observar esses meios aí, temos que entender o que é disciplina, né? Aqui ainda nos fala, ainda diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. O teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentam os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Olha só, se nós andar de acordo com o Santo Irmão da Santa Avó Rosa nos ensina, acrescentarão anos de vida para nós aqui na terra e muita paz. Então, aqui ainda mais diz, aqui ainda mais também. Aqui, os princípios que devem ser a base para a nossa maneira de crer e viver, de falar e proceder. Tudo isso nós temos que observar. E ela veio do céu. Foi Jesus quem nos trouxe e deu à igreja da Santa Avó Rosa este tesouro precioso. Temos que guardar esse tesouro precioso em nosso coração, porque jamais podemos perder esse tesouro, porque se nós perder, infelizmente, será difícil de resgatar de novo. Então, temos que ter muita fé, muita confiança nesses santos poderosos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Mãe Maria Santíssima, Jesus, nosso Senhor, para que nós tenhamos paz e muita felicidade em nossas vidas. E assim, caminhando rumo ao reino dos céus. Ainda diz também, irmãos. Portanto, a nossa doutrina é um conjunto de princípios que devem ser a base para a nossa maneira de crer e viver, de falar e proceder. Que ela veio dos céus através da igreja, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo também. Então, portanto, devem fazer só o bem, e nunca ter seu coração os maus sentimentos, como o orgulho, a soberba, a raiva, o ciúme, a inveja. São coisas que prejudicam muito a nossa santificação. O orgulho é uma coisa muito terrível, irmão. A soberba, então, nem se fala. A raiva, então. Portanto, temos que ter muita fé, irmãos. Confiança nesses santos poderosos.
porque eles é a base da nossa vitória.